Não se pode matar, a semente germina, ela não morrerá, nem se perde no chão. Se alguém a pisar, destruindo o jardim, ela renascerá. A semente é assim. Uma semente não morre. Graças a Deus que a semente não morre. A semente que é a palavra de Deus. Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. A paz do Senhor para todos vocês. Graça seja multiplicada sobre as vossas vidas e mais este dia que acabou de iniciar com muito gozo. Estamos aqui. São Mateus 13, verso 37. Jesus está explicando a parábola do joio. Ele disse, no versículo 37, ele respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então, tudo o que ele fez é bom, diz a Bíblia. Isso está registrado lá no livro de Gênesis, capítulo 1. Você vai encontrar várias vezes a Bíblia registrando para nós. E viu Deus que era bom. Quando ele criou o homem, quando ele criou os animais, quando ele criou a natureza, quando ele criou os peixes, as aves dos céus, e assim por diante. A Bíblia registra, e viu Deus que era bom. Então é bom, tudo é bom. A boa semente é a palavra de Deus. A boa semente é o Evangelho. A boa semente, vejam, e o mundo, veja bem, a boa semente, Jesus continua dizendo, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. Essas são as duas sementes que foi plantada nesse campo que é o mundo. Existem a boa semente, Jesus falando. E você deve se identificar que tipo de semente você é. Eu sou joio ou eu sou trigo? Porque o único que pode falar isso é o Senhor Deus. É Ele que pode. Porque quando ele enviou o profeta Samuel na casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé a rei, ele disse para Samuel assim: Samuel, não atente para a sua estatura, para a sua formosura, porque Deus não vê como vê o homem. O homem olha para a aparência, Deus olha para o coração. É aí que Deus olha. É aí onde nós nos enganamos como homens, como pessoas naturais. Às vezes olhamos e dizemos: isso aí é joio. É a semente do maligno, esse homem, essa mulher. Mas Deus olha para o coração. Aí nós temos o quadro de Zaqueu. Vocês lembram de quando Jesus falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa? As pessoas que estavam com Jesus murmuraram, dizendo: mas ele vai entrar para ser hóspede de um homem pecador? Mas Jesus conhecia o coração de Zaqueu. Jesus sabia que no meio daquele lodo estava uma boa semente de um lírio, de alguma coisa de futuro. E quando chegou lá, logo ficou provado pelas próprias atitudes de Zaqueu, quando ele disse: Senhor, eu vou devolver quadruplicado para as pessoas, dou a metade dos meus bens, e naquilo que eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E assim, na mulher pecadora, e assim sucessivamente a mulher no poço,
quando ninguém queria nem falar com ela, teria que buscar água em horário separado. E aí você vê, né, meu irmão? E Jesus foi lá e falou com ela. E assim por diante. Então ele disse, esse também é filho de Abraão. Esse também é boa semente. Esse também é filho do reino. E você? E você? Julgue-se a si mesmo. Faça o julgamento. Eu sou filho de quem? Do diabo ou de Deus? Ó Senhor, como nós gostamos de ser identificado com essa boa semente, como filho do reino, filho de Abraão. Aleluia! Filho de Abraão, que veio pela promessa, que veio pela via natural, não filho de Ló, que veio através de um incesto, de um adultério, ó Deus, com as próprias filhas dele. Mas filho de Abraão veio como dentro dos mortos, pelo um renovo que o Senhor trouxe na vida de uma mulher de idade e de um homem de idade. Nós viemos daí, já começamos a vir de transformação. Nosso pai na fé foi transformado, teve o seu corpo transformado. Jesus, obrigado. Obrigado por tudo, Pai. Não foi com medo disso e fazendo coisa errada, como fez as filhas de Ló. Que o Senhor nos perdoe nossas ações feitas ignorantemente, nossos atos, e que cada dia possamos entregar-nos mais e mais ao Senhor. Nos perdoe, nos dê força, cura os enfermos nesse dia, dê paz a este coração atribulado, angustiado, afasta esta agonia, esse mal-estar, essa coisa ruim, ó Deus, e dê a sua graça, a sua paz, a sua alegria, como Davi pediu, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, Pai. Amém, meu Deus. Amém, meu Senhor amado. A semente é fiel ao processo de Deus, cresce em direção aos céus. A planta que nasceu e depois os botões que se abrem em flor, nascerão os frutos bons, como essência de amor. Uma semente não morre, jamais será transformada em frutos de paz. Assim é a vida do crente fiel, plantada na terra, ressurge nos céus. Uma semente não morre, jamais será transformada em frutos de paz. Assim é a vida do crente fiel, plantada na terra, ressurge